Tecladista, vamos trabalhar. Queridos, eu gosto muito de celebrar, olha eu falando isso, um mês de padre, um mês e alguns dias. Mas eu gosto muito de celebrar as missas quando elas têm uma intenção de santo. Principalmente quando são santos bíblicos, como hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Porque se nós pegarmos o Santo Evangelho de Deus e olharmos as Sagradas Letras nas suas minúcias, nós vamos perceber que em nenhum momento se esconde a realidade do que são e do que foram aqueles personagens bíblicos. Se pegarmos a Sagrada Escritura e olharmos a história de São Pedro, a gente na lógica humana falaria nunca que esse homem teria condição de ser chefe de uma igreja como a nossa. Se olharmos principalmente a vida de São Paulo, a gente teria sempre um pé atrás, afinal, ele perseguia, né? Como que depois aquele homem foi capaz de fazer tantas coisas e tantas proezas em nome de Deus? A lógica humana não casa com a lógica divina, e isso que é o mais bonito. Em nenhum momento Deus deixa de esconder certa incapacidade dos seus filhos, a certa incapacidade dos seus eleitos. Em nenhum momento se esconde a fraqueza, mas em todos os momentos se manifesta a graça. E isso que é o mais bonito. E é isso que nós hoje celebramos. Nós celebramos a vida de dois apóstolos que cada um, ao seu modo, se deixou conduzir pela graça de Deus. E assim a graça foi atuando e estes homens se tornaram o que são hoje para nós, colunas da igreja. Padre, que estranho isso, né? Falar que dois homens são colunas, porque o objetivo da coluna nada mais é do que seu sustento. Se nós olharmos aqui para trás, no mezanino, nós temos 4 colunas, mas vamos focar só nas 2 colunas do meio. Sem essas 2 colunas, o mezanino não teria sustentação, ele cairia. Isso é o significado de ser coluna. Esses 2 são as colunas que Deus escolheu para serem o sustento da sua igreja. Mas padre, tem certeza? Porque Pedro era um cabeça dura, pescador analfabeto. E Paulo, ele até era inteligentezinho, né? Porque estudou lá, sabia um pouquinho de Bíblia. Mas ele matava os cristãos. Como que esses 2 homens vão ser as colunas da igreja? Mais uma vez, o padre repete, mas agora falando um pouquinho mais bonito e citando o Papa Bento XVI. O Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Deus olha para cada um de nós como de fato olha, como um vaso de barro. E a gente bem sabe já onde o padre está querendo chegar, porque o vaso de barro dos vasos é um dos mais feios, né? Não é bonito? Aquela coisa ali de terra que foi sendo moldada, aquela cor. E também são um dos vasos mais frágeis, né? Porque é feito de terra. Qualquer baquezinho, pum, quebra. Mas isso, e aí está a beleza. Porque o barro como é, terra como é, precisa de alguém que vai dando forma. E assim é a vida desses 2, assim também é a nossa vida. Nós precisamos ter alguém, um certo alguém, que nos dê forma. Para quê, padre? Para depositar em nós um grande tesouro. Primeiro, a vida. Mas o segundo e o mais bonito, ele nos dá a vida para que nós possamos gastar a nossa vida por ele. Nisso consiste em receber os tesouros de Deus. Mesmo na nossa pequenez, é reconhecer que do nosso nada, Deus faz tudo, conforme é o seu querer, conforme é a sua vontade. Aí vocês vão pensar, padre, é fácil falar, o senhor é padre, o senhor vive rezando,
mas o Senhor não tem a minha vida, o Senhor não mora com a minha esposa, o Senhor não mora com o meu esposo, o Senhor não tem os filhos que eu tenho. Graças a Deus. Quero mesmo não. Estou muito bem como padre, estou feliz da vida. Mas cada vocação, queridos, tem o seu desafio. E mais uma vez repito, aí está a beleza da santidade. Porque nosso Senhor nos convida cada um ao seu modo. Ele nos faz olhar para os santos, para nós vermos que somos capazes de chegar, mas não que nós tenhamos que ser iguais a eles. Eu não tenho capacidade de ser São Pedro, porque eu não sou Pedro, eu sou Jonathan. Então Deus me chama a ser santo na minha realidade. Tia Cris, você não tem como ser Nossa Senhora. Você é tia Cris e vai ser santa como tia Cris. E assim todos nós. E é essa beleza que nós hoje celebramos. 2 colunas que edificam a sua igreja, escolhidas por Cristo, não porque eram o melhor entre eles, mas porque precisavam ser eles. Porque na lógica humana, não era muito mais fácil botar São João? Quem era o discípulo amado? Quem era, gente? Está transmitindo, vocês estão passando vergonha. Eu não sou o padre de vocês não, hein? Eu só estou aqui emprestado. Quem era o discípulo amado? Gente, as minhas crianças da catequese lá na São José respondem com mais força. Quem era o discípulo amado? Pode ser melhor. Quem era o discípulo amado? João. João era o discípulo amado. Não era Pedro. Pedro era próximo. Mas Pedro arregou. Ele não fugiu na ceia? Na cruz? Paulo, então? Os cristãos tinham medo de Paulo. Nós estamos falando daquele que olhou para Jesus e falou: eu não sou digno que o Senhor lave os meus pezinhos. Aí Jesus disse: mas se eu não lavar os seus pezinhos, eu não terei parte contigo. Aí ele responde: então não lava só os pezinhos, lava o meu corpo todo. Nós estamos falando de alguém que era impetuoso. Pedro era perdidamente uma pessoa que pode se denominar como alguém que é apaixonado. Mas padre, isso não é bom? Sim, se você sabe usar a sua paixão para algo bom. Mas não se você muitas das vezes se deixa conduzir pela paixão como Pedro fazia. Eu darei a minha vida por ti. Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E assim foi, não foi? Eu vou contigo até o fim. Primeira vez que Pedro viu soldado, já puxou a faca, corta a orelha, corre, foge. Sim, foi a esse que Deus confiou a sua igreja. Foi a esse que Deus deu o poder das chaves. A esse. Mais uma vez, a lógica humana não faz sentido. Mas na lógica divina, precisava ser Pedro. Porque se não fosse assim, Pedro não seria salvo. Por isso que o padre repete mais uma vez a frase: Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse assim, o padre não seria padre, não seria mesmo. Mas Deus sabe olhar para a nossa fraqueza e dela retirar aquilo que Ele precisa. Dela retirar aquilo que dele, o que Ele quer para se fazer presença na sua atividade. Aí você pode pensar: é fácil o senhor falar, o senhor está aí com essa roupa bonita, não está sentindo nem calor, nem está suado. Eu sou aquele só que varre a igreja. Somos chamados à santidade da mesma forma. Vocês acham que chegando no céu eu vou falar assim: eu sou padre, Nosso Senhor vai falar: era o pior deles, pode ir lá para trás. Eu era o cordeiro, interessa, lá para trás. Deus não escolhe títulos, Ele escolhe corações apaixonados. Ele escolhe corações rendidos. Do Papa ao faxineiro, Ele vai escolher aquele que tiver
a maior predisposição em servir. E foi assim com esses dois. Se a gente for seguir olhando os relatos, o tanto que esses dois apanharam não está no gibi. Mas continuavam sorrindo, porque estavam gastando a vida por uma causa que vale a pena. Dom Henrique Soares gostava de dizer isso. É preciso gastar a vida por algo que vale a pena. Por que não gastar pela maior das coisas, senão Cristo? Gastar a vida por algo que vale a pena é terminar a vida como São Paulo narra nessa carta. Eu já combati o bom combate, já guardei minha fé. Agora vamos. Porque para mim, viver é... Gente, pelo amor de Jesus. Para mim, viver é... E morrer é lucro. Morrer é lucro. Se o sentido da tua vida, o sentido de vivência da tua vida ainda não é Cristo, ei, ó, toma vergonha na cara, ainda dá tempo de mudar. Nosso Senhor está nos chamando. E nosso Senhor está nos apresentando os seus santos para dizer, ei, criatura, ainda dá tempo, eu ainda te espero, porque eu continuo te amando. Tem uma história, e aqui o padre se encaminha para o fim. Não está na Bíblia, mas os romanos contam isso. E é interessante a gente olhar essa perspectiva. Esse relato diz que quando São Pedro soube que seria martirizado, dessa vez ele ficou sabendo que não seria mais só uma surra, que não seria mais só uma prisão, mas que ele ia morrer mesmo. O que ele fez? Ele foi correndo para o martírio, certo? Sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Gente, e quem não acha nada? Porque metade da igreja não levantou a mão para nada, né? Quem acha sim, levanta a mão. Ótimo. Quem acha que não? Ótimo. Perfeito. Ele não foi não. Ele foi correndo para ir embora. Ele estava fugindo. Em uma dessas ruas, que hoje é assim conhecida, Pedro encontra com alguém. Alguém sabe dizer com quem São Pedro encontra? Cafa, não vale porque você já ouviu a homilia. Com quem São Pedro encontra? Quem disse Jesus? Ele se encontra com Jesus. E ele olha assim, mestre. Aí ele vai falar em latim, que é o nome da rua, mas o padre vai traduzir uma frase enorme. Mestre, quo vadis? Mestre, para onde vais? E o Senhor responde, eu sei que está fugindo, mas eu estou indo lá, fazer mais uma vez, aquilo do qual você hoje está fugindo. Eu estou indo lá, dar a minha vida, mais uma vez, por você. E ali Pedro entende o recado. Nosso Senhor pedia mais. Do Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Mas neste momento, onde ele encontra o Senhor naquela bendita rua, ele entende que o Pedro, tu me amas, era alto. E ele precisava responder na mesma altura. Nosso Senhor não queria mais só o raso. Naquela hora, naquele momento inicial, ele se contentou. Mas agora ele precisava de mais de Pedro. E Pedro entendeu. E Pedro foi. Com medo. Mas Santa Edith Stein diz que coragem é ir com medo. Então ele foi com coragem. Tremendo na base. Mas ele foi. E quando chegou lá, essa parte da história todo mundo já conhece. Quando Pedro seria crucificado, e ele viu que ia ser crucificado, o que ele diz? Não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
podem me crucificar, mas quero ser crucificado de cabeça para baixo. Encheu sentido. Na lógica humana, uma loucura danada, mas para a lógica divina, uma demonstração de amor. Ah, padre, São Pedro e São Paulo. Minha gente, o cara cai do cavalo, fica cego, recobra a vista, de perseguidor passa a ser perseguido, é degolado. Tudo isso em nome de uma causa que ele mesmo era contra. A vida de São Paulo é um perfeito testemunho para que nós entendamos que não há conversão impossível. Não há conversão impossível. Ah, padre, é porque o senhor não conhece meu filho. Nem quero. Deixa ele lá. Mas eu te digo que é porque você está rezando pouco. Santa Mônica esperou mais de 30 anos para ver Santo Agostinho convertido e teve essa graça. Não é no teu tempo, mas quando ele quer, acontece. Nem que ele precise aparecer e falar para onde você está indo. Não é aí, é ali. Nem que ele tenha que fazer isso. Ele faz para insistentemente nos mostrar que ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Que essa seja a nossa oração no dia de hoje. Senhor, onde eu preciso deixar o barco? Senhor, de qual cavalo eu estou precisando cair? Senhor, eu não sei. De qual banca de posto o Senhor quer me retirar? Mas se deixe ser conduzido pela graça de Deus. Que, repito, Ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Por isso que quem tem um coração orgulhoso não consegue trabalhar no reino. Porque ele eleva o humilhado. Ele exalta o humilde. E na lógica humana isso é estranho. Mas para a lógica divina isso que é o real sentido. Então deixemos-nos nos guiar pela vontade de Deus. Deixemos-nos nos guiar pela ação do Espírito, que quer nos mostrar o caminho que nosso Senhor quer que nós sigamos, que nós persigamos até chegarmos à graça do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.